ler uma mensagem para nós. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Valei-vos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Disse Jesus, está em João, capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades. Há 2 dias que se foram e aqueles acima do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, ainda vê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra passagem. Com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a valorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refletir na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo da vida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando-os aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Obrigada. Agora convido a todos a fecharem os olhos para a oração de abertura. Senhor, estamos aqui reunidos neste ambiente de paz, em busca de um conforto espiritual, em busca das verdades eternas. Pedimos o amparo da espiritualidade maior para estarmos receptivos às boas energias deste ambiente, aos ensinamentos que receberemos hoje através da palestra, para que assim possamos nos beneficiar ao máximo e sairmos daqui fortalecidos física e espiritualmente e mais esclarecidos acerca das verdades eternas, mais conscientes da necessidade de se viver de acordo com as tuas leis, de acordo com os ensinamentos de Jesus, e assim em nosso dia a dia buscarmos perseverar no caminho do bem, em busca do nosso aprimoramento espiritual. Pedimos, Senhor, por todas as pessoas que se encontram afastadas do caminho do bem, que se encontram iludidas pelas tentações do mundo material, que se encontram voltadas para a satisfação do ego. Pedimos por elas, dai a elas o discernimento para que possam despertar e retornar ao caminho reto que conduz a Ti, Senhor. Pedimos ainda, esteja sempre conosco, nos amparando nos momentos de dificuldades, nos protegendo de todo o mal e nos guiando em todos os momentos. Que assim seja. Que assim seja. E quem vai nos trazer as reflexões de hoje é o palestrante Felipe Lemos
Caros amigos, um bom dia para todos. Bom dia! Gostei desse bom dia, que bom dia animado. Que a paz de Jesus, seu amor, seu carinho esteja conosco hoje e sempre. Queria dizer que eu estava com saudade de vir ao Sino. Você também. Fazia tempo que eu não vinha um domingo de manhã. Normalmente eu venho às quintas-feiras. Agradeço a todos que estão aqui presentes, aos que estão nos assistindo, que irão nos assistir. Um domingo de feriado, eu achava que não viriam tantas pessoas, entre encarnados e desencarnados. Mas que bom que vocês estão aqui, num domingo de manhã. E quando eu vejo essa natureza, essa casa espírita, não há como não pensar em todo o trabalho realizado, não apenas para construir fisicamente essa casa, tanto do plano material quanto do plano espiritual. Eu ouço o canto dos pássaros, eu observo o infinito do universo e não há como nós não nos rendermos à existência de um ser supremo que cuida de tudo isso. A intenção da palestra é ser interativo, vocês vão poder participar, sem constrangimento, obviamente. Aos que estão chegando pela primeira vez, ou entrando em contato pelas primeiras vezes com a doutrina espírita, ou até para os mais experientes. Alguém aqui, às vezes a nossa fé se abala, né? E isso acontece, é normal, mas perguntar não ofende. Alguém aqui não acredita em Deus? Que maravilha! Eu sou o único que não acredita em Deus? Os demais todos acreditam? Eu não acredito em Deus. Não é uma questão de acreditar em Deus, é uma questão de você acreditar em alguém supremo que criou tudo isso que nós temos aí hoje. Mas ainda que continuo a não acreditar, né? Eu não acredito em tudo isso. É claro que tem pegadinha nessa palavra. Eu não acredito em Deus, eu sei que Ele existe. É diferente. É muito diferente a gente acreditar em Deus e saber que Ele existe. Um ser que ama, um ser que cuida. Faria sentido um ser que ama, que cuida, governar matéria bruta? Pedra brita, tijolo, areia? Ficar governando só isso? Infinitamente? Não, claro que não. Se Deus existe, o Espírito existe. É uma consequência natural. Deus existe, o Espírito existe. Faria sentido um ser que ama criar espíritos para que nasçam nessa terra sem pedir? Tenham as suas alegrias, tristezas, vitórias e conquistas para que tudo isso cesse no túmulo? Não me parece lógico, não parece óbvio. Então, o espírito criado por Deus é imortal, que para crescer, evoluir, chegar à felicidade suprema, precisará mergulhar de novo na carne tantas vezes quantas forem necessárias até atingir a felicidade suprema. Nesse mundo ou em outros. E quem nos trouxe tudo isso foram os mortos. Em 1 minuto, eu fiz um resumo dos 5 princípios da doutrina espírita. Deus existe, a alma é imortal, voltará quantas vezes forem necessárias a carne, pluralidade das existências, nesse ou em outros mundos, pluralidade dos mundos habitados, e quem nos trouxe isso foram os imortais, comunicabilidade dos espíritos. Esses são os pilares da doutrina espírita. Os nossos primeiros sentimentos de amor, de carinho, devem ser direcionados a Deus, Deus sendo quem Ele é, esse Pai Supremo, amoroso, cuidadoso, justo, bom, sábio. Eu quero me relacionar da melhor maneira com Ele. Qual é o mecanismo que nós temos para conversar com Deus? É a prece. E alguém pode pensar assim, palestra sobre prece de novo. Eu não aguento mais palestra de prece. Não, eu já estou fazendo prece para não ter mais palestra de prece. Minha abordagem será diferente,
tentarei explorar não exatamente sobre o tema prece. Mas esse tema tem dois motivadores. Primeiro, com um grupo de amigos, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os itens, todos os capítulos, passo a passo. Em um determinado capítulo, eu percebi que muitos espíritas, falando por mim, negligenciávamos um determinado capítulo, chamado Coletânea de Preces, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem muitos ensinamentos profundos nesse capítulo. Tem outro motivador. Eu ouvi uma frase de um sábio rabino que disse o seguinte: se você quer conhecer se você quer conhecer o que um povo acredita, sabe, cultua, o que é que um povo tem de mais caro, mais sagrado, quais são os tesouros desse povo, estude as suas preces. Não vai na TV a cabo, não vai em revistas, não vai em outros mecanismos. Se você quer conhecer a cultura de um povo, estude as suas preces. Se você quer conhecer o que o povo hebreu conhece, sabe, cultua, estude as suas preces. O que o indígena sabe, o que o egípcio, enfim, qualquer cultura, qualquer povo, estudemos as suas preces. Nós espíritas temos um local onde possamos estudar as preces espíritas? Sim, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. E eu disse que perguntar não ofende. Eu vou fazer uma outra pergunta. Já que nós vamos começar a abordar sobre prece. A prece do espírita é diferente das outras preces? Sim ou não? Não fiquem envergonhados. Podem comentar, porque não existe resposta errada. A prece do espírita é diferente das demais preces? Sim ou não? Eu vi um sim, eu vi um não. Que bom que nós temos opiniões diferentes. Isso é ótimo, é saudável. Para quem acha que a prece do espírita é igual, afinal de contas, a prece é tudo igual. A gente já sabe isso, não é? Será que o espírita ora assim? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está sentado numa cadeira aí no sol, com a sua barba branca, com seus cabelos beijados pelos invernos da vida. Imagina aquele senhor grisalho. Continua ali no sol, sentadinho nessa sua cadeira, aquecendo o nosso planeta. Espírita ora assim? Por quê? Eu acho que ele conversa com Deus. Ele é mais direto, eu acho. A gente conversa, fala dos nossos problemas, dos nossos momentos. Pai amado, você que está nessa cadeira, sentado no sol, deixa eu contar meus problemas. Nada de cadeira, não. Imagina. Ele está lá sentadinho. O espírita sabe que Deus não está lá fisicamente no sol. É por isso que o espírita não ora assim. Percebam que não estamos criticando quem ora assim. Todas as expressões religiosas são louváveis. Você pode orar com emoção, com sentimento, para um Deus que você acredita que está lá no sol sentado. Pode, é válido. Mas a oração do Espírito é diferente. Será que o Espírito ora dessa forma? Pai amado, nessa minha única existência, a vida é curta, quando eu morrer, que eu não vá para o inferno, se tiver que passar pelo purgatório, que seja bem rapidinho, porque eu não vejo a hora de ficar 1 trilhão de anos ouvindo violinos. Que coisa maravilhosa. Descansando eternamente em paz. Espírito ora assim? Não. A prece do Espírito é diferente das outras preces? Não estamos menosprezando, não estamos criticando. Até porque Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, diz assim: os Espíritos hão dito sempre. Quem que está dizendo sempre? Kardec? Não. O presidente da Federação Espírita Intergaláctica? Não. Os Espíritos. Eles hão dito sempre. A forma nada vale. O pensamento é tudo.
Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. Isso a gente já sabe. A prece sentida, tocar essa conversa sincera. Você pode acreditar que Deus está lá na lua, está no sol, não tem problema. Se ela for sentida, está valendo. É o codificador abraçando toda e qualquer expressão religiosa. A questão é, tem uma condição essencial a prece. Uma condiçãozinha, ela é essencial. Quem vai nos trazer é Paulo. A condição essencial à prece é que ela seja inteligível. Pergunta. Vocês sabem o nome do espírito mais terrível, mais malvado, mais brabão, mais violento, mais tudo de ruim que existe no universo? Ele tem um nome. Quem sabe o nome desse espírito? Malvadão, brabão, violento, agressivo, rude. É um nome bem conhecido. Porque várias crianças, jovens, adultos, idosos, todos pedem para que a gente possa se livrar dele. O nome desse espírito é o mal, amém. Livrai-nos, Pai amado, do mal, amém. Livrai-nos do mal, amém. Livrai-nos do mal, amém. Não basta orar em português, tem que saber o que está orando. A oração tem que ser inteligível. Livrai-nos do mal, ponto. É uma ideia, amém, que assim seja. Veja que, de novo, não estamos criticando quem ora de uma maneira mecânica, porque falando de experiências particulares, em determinadas condições de perturbação, de incômodo, eu, por exemplo, não consigo fazer oração espontânea no primeiro momento. A questão está tão complicada, tão perturbada, que eu preciso. Pai, nós que estamos no céu, amém. Dá um alíviozinho. Pai, amém. Opa, dá um outro alívio. E no quinto amém, opa, agora eu já consigo conversar. Agora eu já consigo coordenar as ideias. Vejam que não é uma crítica à oração mecânica. Mas a condição essencial, a prece com qualidade é que ela seja inteligível. Kardec estrutura o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, classifica essas preces em 5 categorias. 5. Preces gerais, preces por aquele mesmo que ora. Eu posso orar por mim mesmo? Posso? Não é egoísmo? Um monte de gente precisando de prece. E eu vou orar por mim? Posso? Pode. Parece óbvio, mas não é. Saindo de uma palestra com o mesmo tema de uma outra casa espírita, uma senhora chegou para mim e falou: você não acredita o peso que eu tirei das minhas costas, porque eu não sabia que eu podia orar por mim mesmo. Quantos anos de sofrimento, de outras ideias ali macerando, né, na consciência. Parece óbvio, mas não é. Kardec estrutura então em preces gerais, prece por aquele mesmo que ora, prece pelos ditos vivos, pelos outros, prece pelos mortos, preces especiais pelos enfermos e obsidiados. 5 categorias, vamos à primeira. Preces gerais, oração dominical. Eu vou pular essa parte. Porque a oração do Pai Nosso, vamos combinar que existem, se você jogar no YouTube, está cheio de palestras sobre o Pai Nosso. Kardec, nesse item, vai explicar item por item da oração do Pai Nosso. E com todo respeito à oração do Pai Nosso, nós vamos pular essa parte, porque não tenho dúvidas de que nós temos muito material sobre isso. Eu vou para o segundo item. Preces para as reuniões espíritas. Você não vai ouvir uma prece de um evangélico, de um católico assim, Pai amado, que nessas reuniões de intercâmbio com o mundo espiritual, que aquele grupo lá possa receber a mensagem da melhor maneira possível.
O evangélico não ora assim, nem o católico. A prece do espírito é diferente? É diferente. Kardec vai nos dizer que nós podemos orar pelas reuniões espíritas. Nós podemos orar para os médiuns. Olhem que curioso. Kardec tece alguns comentários e depois nos dá exemplos de preces para os médiuns. Se alguém aqui ainda tem dúvidas de que mediunidade é algo natural, espontâneo, é o sagrado, é o divino, Kardec pincela a passagem evangélica em Atos dos Apóstolos, onde ali está claramente a mediunidade na Bíblia. Vou pular essa discussão porque eu acho que não faz muito sentido a gente ir devagar por esse tema agora. Mas como que seria então uma prece para os médiuns? Lembrando que Kardec nos traz vários tipos de prece, eu pincelei algumas, as que mais me chamaram a atenção. Como é que o espírita ora? Ou sugestão de oração. Kardec inicia: Deus onipotente. E nessas duas palavras já temos uma grandiosa lição. Os primeiros pensamentos, ideias direcionados a Deus, que não é um Deus qualquer, não é um Deus meia-boca, não é um Deus que está de férias, não é um Deus cujos poderes se questionam, é um Deus onipotente. Deus onipotente. Permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus. Pai amado, preserva-me do orgulho que me induz em erro sobre o valor do que obtenho. Olha o orgulho que a gente tem quando recebe uma comunicação. Essa comunicação é minha, eu sou, cara. Eu tenho esse dom, vocês não têm. Ó, esse texto aqui, ó, privado, só para mim. Nossa, minha mão maravilhosa, como eu curo os outros. O meu passe, nossa, fazem filas para receber o meu passe. Pai amado, esse orgulho, ó, me ajuda para que eu não caia nesse orgulho. Esse orgulho que vai me induzir em erro do valor que eu tenho. Me ajuda, Pai amado, a me resguardar de todo o sentimento oposto à caridade com os outros médiuns. E esse aí, ó, tudo furado. É dele. Imagina que me espírito. A comunicação. Ó, fingindo. Mas quer um like, né? Mas quer uma curtida. Pai amado, me preserva desse sentimento oposto à caridade para com os outros. Se cair em erro, se eu cair em erro, inspira alguém a ideia de me advertir disso, e a mim a humildade que me faça aceitar reconhecida crítica, como interessadas a mim mesmo, e não aos outros, os conselhos dos bons espíritos. Então, se eu estiver caindo no erro, que alguém diga, e que a crítica que eu enxergue que é para mim e não para o outro. Se for tentado cometer abuso no que quer que seja, ou me envaidecer dessa faculdade, essa faculdade que te aprouve conceder-me, mediunidade é uma faculdade que aprouve a Deus nos conceder. Não adianta brigar, não adianta dizer que não existe, que a coisa não... Deus deu esta faculdade da mediunidade. Se eu cometer abuso, peço que retire essa faculdade de mim. Porque essa faculdade, ela tem um objetivo, que é o bem de todos. E para o meu avanço moral. Mediunidade é para o bem de um grupo? Não, é para o bem de todos. Isto é mediunidade. Vejam quantas lições, quantos fundamentos da doutrina espírita estão concentrados em uma
única oração que eu particularmente passava batido ao longo de vários anos. Mas quando a gente olha com atenção para esse capítulo, tem coisa. Mas tem muita coisa. Pergunta. Essa foi a oração para os médios. Alguém aqui não é médium? Só por curiosidade. Alguém aqui não é médium? Todos são? Eu senti Todos somos médiums. É claro que eu não ia investir esse tempo falando para um grupo exclusivista. Todos somos em maior ou menor grau. Antes de sair de casa, Pai amado, nessa comunicação que eu vou ter, naquele bom conselho, naquele mau conselho, que eu evite o mau conselho, que eu absorva o bom conselho e siga o meu dia. Médiuns todos somos. Na hora do achincalhamento, na hora que vem aquela pessoa que pisa no nosso calo, que eu ouço, possa ouvir o bom conselho e não revidar, não piorar a situação. Médiuns todos somos, essa oração vale para todos nós. E assim Kardec encerra a primeira categoria de preces. Preces gerais, oração dominical, reuniões mediúnicas e para os médiuns propriamente dito. Segunda categoria de preces. Preces por aquele mesmo que ora. Kardec inicia esse item tecendo comentários sobre preces aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Tem diferença entre anjo guardião e espírito protetor? Não? Quem acha que sim, quem acha que não? Dica de estudo. Se o codificador coloca duas palavras, é possível que tenha uma... É possível não, é porque tem diferença. Claro, ela é sutil, a gente vai ver que ela é sutil. O objetivo não é ficar nesse... Meu objetivo não é ficar discutindo se tem diferença ou se não tem. O meu objetivo é mostrar que no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós lemos com calma, sem pressa e sem ansiedade, nós vamos observar tesouros nesse capítulo. E no item 11, Kardec começa: todos temos ligado a nós, desde o nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob sua proteção. Todos? Todos. Pessoas boas, não tão boas, empregados, desempregados, criminosos, corruptos. A pior pessoa da face da terra tem um espírito bom ligado a ela. E esse espírito ama essa pessoa. Quer você queira, quer você não concorde, Deus não pede a nossa opinião. Ele ama e pronto. Todos temos ligados desde o nascimento. E esse espírito bom nos tomou sob sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações da vida. Nossa vida tem provações? Tem. É normal, é natural, faz parte do mundo de provas e expiações. E esse espírito bom sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Esse espírito bom que nos tomou como tutelados sofre quando a gente cai e se alegra quando a gente o ouve e segue os seus conselhos. Esse anjo bom não é alguém que está apático, lá do nosso olhar, só olhando de baixo assim, sem sentimentos. Não, nosso anjo, ele tem sentimentos, ele se alegra, ele se entristece. Mas e como é que eu vou conversar com ele se eu não sei o nome dele? E agora? Eu chamo de José, vai que é Maria. Eu chamo de Maria, vai que é José. Como é que eu vou chamar o nome dele, do meu anjo guardião, se eu não sei o nome dele? Kardec nos ensina. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. O nome do nosso anjo guardião pode ser que não tenha um nome na terra. Olha que curioso isso.
Invocamos-lo então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais vive particular simpatia nos inspire. Olha que curioso. Então não tem problema nenhum nós orarmos para Santa Rita de Cássia. É um espírito superior, tenho simpatia, vou orar invocando ela. Não tem problema nenhum orar para Santo Antônio, Ave Maria. Joana de Ângeles, me ajuda nesses meus tormentos psicológicos. Emmanuel, me orienta nesse estudo bíblico. Não tem problema nenhum. É necessariamente eles que virão? Não. Pelo menos falando por mim, deixa eu reconhecer minha... Se a estatura orgânica é elevada, a moral nem tanto. Então, menos. Não são eles que virão, mas os inspirados por eles. Então o nome pouco importa. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares guias secundários. Essa é a diferença. Anjo guardião principal, que tem outras atribuições, que quando ele precisa se afastar, nos designa um espírito protetor. Guias secundários. E nós temos um exemplo disso, né? O Emmanuel, no período da Segunda Guerra, a convite de Estevão, precisou resolver uma questão familiar lá. Estevão pede para Emmanuel, Emmanuel se afasta ali das atividades temporariamente de Chico e designa um outro espírito que eu esqueci o nome. Então, os espíritos se coordenam, nunca falta assistência para nós. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente tem um espírito ruim para contrabalancear as influências boas. Não é necessário um espírito ruim. Essa ideia não, porque tem que ter aqui alguma coisa ruim para dar uma contrabalanceada. Não é assim. Os maus espíritos acorrem, vêm até nós voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, seja pela nossa fraqueza, seja pela nossa negligência. Somos nós, portanto, que os atraímos. Essa história de pôr a culpa no outro, porque foi por culpa do outro que eu caí. Foi fulano que me induziu. Não cola. Se eu caí no erro, foi por minha decisão, pelo meu livre-arbítrio. A chave estava ali. O espírito mau farejou a chaga e só deu o estímulo. Mas a decisão foi nossa, minha. É fácil ser espírita? Essa história de culpar o outro não cola mais. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons. E depende de nós o afastamento dos maus. Depende de nós o afastamento dos maus. A prece aos anjos guardiães, aos espíritos protetores, como que seria uma prece para eles? Qual o objetivo? O que eu peço? O que eu falo? Kardec ensina. A prece tem por objetivo solicitar-lhes intercessão junto de Deus, pedir força para resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Esses são os objetivos quando nós fazemos oração aos anjos. E como que seria um exemplo de prece? Pincelei o trecho de uma oração que Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Em um trecho, Kardec diz assim: estou orando ao meu anjo guardião e peço fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Estou conversando com meu anjo guardião e depois de conversar com meu anjo, eu falo assim: anjo, meu anjo da guarda, que eu me torne digno da tua proteção. Porque às vezes, vamos confessar, né? As coisas acontecem e eu penso assim, esse meu anjo guardião, eu
Eu acho que ele está meio fraquinho. Eu acho que ele não está me olhando direito. Eu acho que os poderes deles estão um pouco limitados. Eu acho que eu vou ter que trocar de anjo, pegar um mais forte, um mais parrudo, um mais bruto. Mas não é assim. A oração do espírita é que eu me torne digno da proteção dele. Que eu faça a minha reforma íntima, que eu observe as minhas chagas, para então poder me tornar digno. Kardec traz uma outra oração, que eu pincelei, que inicia assim: Espíritos bem-amados, anjos guardiães, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velai sobre os homens. Anjo guardião não toma atitude de uma maneira qualquer, relaxa. Não foi tirado no cara e coroa quem que eles iam orientar, amar. E não fazem isso a esmo. Eles fazem com a permissão de Deus. Olha que bonito isso. Deus permite que o nosso anjo guardião esteja conosco. Percebem que a leitura atenta e cuidadosa desse capítulo nos traz ensinamentos muito mais profundos do que uma leitura rasa? Dai-nos força e coragem, resignação, inspirai-nos tudo o que é bom, detende-nos no declive do mal, que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazei sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que compartilha as nossas alegrias e sofre com as nossas quedas. Pai amado, que eu possa sentir que há um espírito protetor do meu lado, me inspirando. Que não seja só história de livro e balela, que eu acho que eu não acredito muito, né? Porque não sei, não estou vendo. Que eu possa saber que o meu anjo guardião não está lá no nosso lar, longe, me olhando à distância, e vai saber quanto tempo vai chegar para... Ele está do meu lado, que eu possa saber que isso existe. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praz a Deus enviar-me. Se você está passando por provas, acredite, Deus se compraz nisso. É o que está escrito. Anjo, me ajuda a suportar com fé e amor, sem reclamação, sem milindre, sem achar que tudo acabou, sem achar que o mundo está indo de mal para pior. Não. Me ajuda a suportar com fé e amor as provas, e essas provas que praz a Deus enviar-me. Deus gosta de nos enviar provas. É prazeroso para Ele. Não de uma forma sádica, obviamente, porque Ele é Pai que cuida. Só nessa última frase, suportar com fé e amor as provas que praz a Deus enviar-me, encerra com lições de resignação, humildade, fé propriamente dita, confiança que está tudo certo. E assim Kardec encerra preces aos anjos guardiães. Nós podemos orar para afastar espíritos maus. E aqui, como eu já trouxe algumas ideias, eu vou sintetizar o que Kardec traz nesses itens. Se os espíritos maus chegam, a questão está em nós. Não é culpa deles. Não gosto da palavra culpa. A questão ela é nós. Os espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Como que seria a prece, ou exemplos de prece, para afastar os maus espíritos, os espíritos ruins? Item 17. Em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons de antemural contra eles. Estou pedindo para Deus que os bons venham
e me sirvam de antemural. É proteção, é barreira, é isolamento. Não é ataque, não é revide, não é olho por olho, dente por dente. Se os maus vierem, que os bons façam este anteparo. Espíritos malfazejos. Agora a gente está se direcionando para os espíritos ruins. A gente está conversando com eles. Que medo. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens. Espíritos velhacos, mentirosos, que os enganais. Zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles. Eu vos repilo com todas as forças da minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões. E eu acho que eu já sei tudo de doutrina espírita. Eu fecho o Evangelho segundo o Espiritismo e continuo a minha oração, que esses espíritos sofram e sejam expulsos do universo. É assim que o espírito ora? Não. Cuidado, leitura pela metade não rola. Essa última parte foi a minha imperfeição. Não é assim que o codificador nos orienta a orar. Espíritos maus, feche os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Espírita ora desta forma. Ao criminoso, ao bandido, ao ser mais execrável do mundo, eu desejo todo o amor do mundo. É fácil ser espírita? Dá tempo de mudar. Vindo para cá eu vi uns sininhos assim, em outras, né? Aqui nós temos a verdade. Ao criminoso, ao bandido, ao ser... Claro que é fácil de falar, né? Óbvio que é fácil. Fazer é difícil. Bons espíritos, que vos dignais de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus. Preservai-me do orgulho e da presunção. Isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo sentimento... Isentai-me de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Vamos ler devagar essa frase. Preservai-me de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Se a minha alma tem portas abertas ao mal, todo sentimento oposto à caridade, oposto à benevolência, à indulgência, ao perdão, são outras tantas portas abertas ao mal. Então não é o outro. A questão não está no outro, a questão está em mim, que tenho ainda sentimentos contrários à caridade. Ciúme, ódio, inveja, me achar melhor que o outro. Ah, porque eu sou bom. Só que não vai falar, né? Você vai pensar, né? É feio falar. Ninguém fala assim, né? Porque os outros vão recriminar, mas a gente pensa. A gente se utiliza de outros mecanismos para a gente dizer que é melhor que o outro. Você não leu ainda Nosso Lar? Você não leu o livro XYZ? E é essa forma que Kardec nos ensina a nos afastar dos maus espíritos. Nós podemos orar para... Caso alguém tenha algum defeito, acreditem, nós podemos orar para que este defeito seja corrigido. Podemos pedir para a corrigenda de um defeito. E nessa prece tem uma questão interessante que eu achei sensacional. Como que seria o exemplo de prece? Item 19. Deste-me, ó Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é o bem e o que é o mal. Pai amado, você me deu inteligência. Lá no fundo, bem conversadinho com o nosso travesseiro, sem influência dos outros, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Bem conversadinho. No
templo íntimo da nossa alma, a gente sabe. Pai amado, se me deu essa inteligência. Do momento que eu reconheço que uma coisa é mal, torno-me culpado se não me esforçar por resistir. Eu sei que o negócio é errado, eu não tenho essa vontade. Se eu não aplico esta potência da minha alma, chamada vontade, para resistir, opa, a questão está em mim. Preserva-me do orgulho que poderia impedir de perceber os meus defeitos. E me preserva também dos maus espíritos que ficam ali, né, cutucando. Não me criaste culpado, pois que é justo. Um ser que ama infinitamente os seus filhos, vai criar alguém culpado? Alguém que nasce com uma culpa original? Não faz o menor sentido isso. Não me criaste culpado, pois que é justo. Mas me criaste com igual aptidão para o bem e para o mal. Olha que bonito o livre-arbítrio. Nós temos aptidão para o bem e para o mal. Se eu tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem. E, consequentemente, de mudar o caminho. Se eu tenho energia, inteligência, vontade para fazer o mal, igualmente eu tenho para fazer o bem. Está no meu querer direcionar essas energias. Então a pior pessoa do mundo, aquele corrupto, aquele bandido, se ele gasta energia e inteligência para se articular e fazer os conchavos e fazer reuniões criminosas, esse grupo tem capacidade para fazer reuniões do bem, distribuir comida, fazer edificações beneméritas. Eles têm potencial para isso. Todos nós temos. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. Então, se eu tenho ainda alguma coisa ruim, ódio, inveja, orgulho, resquícios, aliás, no meu caso não é nem resquício, né? É coisa grande ainda, é muito grande, mas é oriundo de vidas pretéritas. Esses são o meu verdadeiro pecado original. Então essa história de culpar o Adão, culpar a Eva, não cola. Adão não tem culpa. E numa casa espírita tinha um senhor sentado, o nome dele era Adão. Viu, Adão? Fica tranquilo, a culpa não é tua. Culpar o Adão não cola. Existe pecado original? Se é que existe, este pecado original é oriundo das minhas vidas pretéritas. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus. Eu não quero estar perto de Deus, sabendo que Deus não está lá, está muito mais perto do que a gente imagina, dentro de nós. Mas esses defeitos nos separam. E cada um que eu suprima será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. Olha que bonito. Cada esforço, cada gesto de tentar silenciar a crítica, silenciar o azedume, porque é crítico, azedume, é vício. A gente se habitua a falar mal do outro, criticar o outro. Cada passo que eu dê é um passo na direção de Deus. E é assim então que Kardec encerra este tipo de prece. E nós podemos orar para pedir forças para resistir a uma tentação. Nós podemos orar em ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Se eu conseguir resistir, nossa, Pai amado, obrigado. Nós podemos orar nas aflições da vida. Nós podemos orar em ação de graças por um favor obtido, lembrando que estamos na segunda categoria de preces, as preces são para mim, para aquele mesmo que ora. Se eu obtenho alguma coisa, é que sou bom mesmo, né? É assim que ora?
Caixão não tem gaveta, dessa vida a gente não leva nada. Se eu obtive alguma coisa, Pai amado, obrigado. Foi a tua concessão. Nós podemos orar em submissão, em ato de resignação. Nós podemos orar num perigo iminente, em ação de graças porque a gente escapou de um perigo. Podemos orar antes de dormir. Maiores detalhes na série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Nós podemos orar prevendo a próxima morte. E aí Kardec encerra a segunda categoria, preces por nós mesmos. Para iniciar a terceira, preces pelo outro, preces intercessórias. Nós podemos orar por alguém que esteja em aflição. Nós podemos orar quando o outro recebe alguma coisa, em ação de graças por um benefício concedido ao outro. O espírita ora dessa forma: Pai amado, aquele aumento de salário, aquela promoção que foi para o meu colega e não para mim, obrigado. Eu não estou com inveja, eu não estou com ciúme, não quero esganá-lo, eu vou colaborar com ele. Então a minha oração de graças por um benefício concedido ao outro. E o outro, ele é só meu colega. Nós podemos orar pelos inimigos e pelos que nos queiram mal. Está começando a entrar numa seara um pouco mais difícil. Nós podemos orar. Já estava difícil orar quando o outro é beneficiado e não eu. Já estava ficando mais difícil ainda orar pelo inimigo. Mas vai ficar pior. Porque o Espiritismo nos orienta a orar em ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Não estou falando daquela pessoa que a gente tem ranço. Eu não gosto dela. Abriu a boca, já me dá um... já vira o olho, né? Ui! Não é nem essa. Estou falando do inimigo. Aquele que faz futrica. Aquele que nos persegue. Aquele que nos prejudicou. Se esse inimigo se dá bem, tem um emprego melhor, um carro melhor, uma casa melhor, todo mundo dá atenção para ele e você está excluído? Pai amado, estou orando em ação de graças pelo bem concedido a esse meu amigo. Sem ódio, sem inveja, sem raiva. Espírita ora assim. Podemos orar pelos inimigos do Espiritismo. Nós podemos orar. Mas nem tudo é coisa ruim, né? Nós podemos orar por uma criança que acaba de nascer. Vejam que em uma palestra, obviamente, não conseguiremos detalhar. Isso aqui é matéria para um ano de estudo. Né? E já dando isso, não sei se estou conseguindo passar, mas a ideia não é falar sobre prece. Porque eu disse que a minha abordagem ia ser diferente. Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo apresenta um intensivão de doutrina espírita. Todo o ensinamento, os princípios condensados. Se a gente tem preguiça de ler um Paulo Estevão, o Livro dos Espíritos, que é dessa grossura, eu não devia incentivar isso, né? Leiam, por favor. Mas se bater aquela preguiça, um estudo cuidadoso, uma leitura sentida, com vontade, desse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos trazer todos os princípios da doutrina espírita. Nós podemos orar por uma criança que acaba de nascer. Que coisa maravilhosa quando alguém reencarna. E só nessa oração tem itens aqui maravilhosos. Nós podemos orar por um agonizante. Nós podemos orar por várias
questões em relação ao outro. E assim Kardec encerra a terceira categoria. Vamos para a quarta. Nós podemos orar pelos que já não são da terra. Nós podemos orar por alguém que acaba de morrer. Se não deu tempo de se despedir, se não deu tempo de dizer tchau, e o Covid judiou, né? Quantos que ficaram no leito, isolados? Se não deu tempo de se despedir, de dizer, se não deu tempo de dizer perdão, de pedir perdão, está tudo perdido? Não. Eles que já partiram ouvem as nossas preces. Eles ouvem. Eles sentem a nossa saudade. Eles ouvem o nosso pedido de perdão. Eles ouvem o nosso adeus e até breve. Eles ouvem, nada está perdido. É bonito isso. Isso é consolar, isso é doutrina espírita, raiz, na essência, algo consolador. Podemos orar então pelos que já partiram. Nós podemos orar aqueles que estão do lado de lá, que tivemos afeição, claro, imagine, se eu tenho afeição aqui, a pessoa partiu, eu continuo orando. Nós podemos orar pelos que estão no umbral, pelas almas sofredoras, pelos que cometeram suicídio. Nós podemos orar por um inimigo que morreu. Orar sem hipocrisia. Orar, não dessa forma, né? Pai amado, que aquele meu inimigo, ó, vá com o Senhor, vá com Deus. Não é vá com Deus nesse sentido. Porque por incrível, olha, sério, eu não juro porque jurar é antidoutrinário. Mas está escrito. O exemplo de oração, Pai amado, que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre o meu inimigo e afaste de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. E a gente respira, ai, foi, desce, né? Ai, que felicidade. Não, não é assim que o Espírito ora. Mas a gente sente um conforto. Orar, então, por um criminoso, pelo criminoso que está no mundo espiritual, pelo suicida, pelos espíritos penitentes, pelos espíritos endurecidos, pelos espíritos errantes. Uma vez eu dei uma palestra sobre espíritos errantes. E aí Kardec encerra a quarta categoria para iniciar a quinta. Preces pelos doentes e pelos obsidiados. Sugestão carinhosa. Sem pressa, sem ansiedade. Ler o capítulo 28 com calma, frase por frase. Porque, resumindo a ideia dessa palestra, os conteúdos espíritas que nós precisamos, que o nosso espírito imortal precisa para ser mais feliz, estão condensados aqui. Se eu quero me relacionar com Deus da melhor maneira, não basta apenas orar, não basta apenas colocar em prática tudo isso que está aqui. Eu tenho uma pergunta. Eu quero saber o melhor local. Eu vou sair dessa questão sentimental não no sentido ruim, no sentido bom, questão de nutrir bons sentimentos. Agora eu vou para o lado racional, do dinheiro. Melhor local para fazer minha prece. É só na casa espírita? É só na igreja, no templo budista, no terreiro? É só em um local religioso? No livro Caminho, Verdade e Vida, no prefácio, Emmanuel vai nos dizer que o Cristo, o nosso Cristo, Jesus, Ele, não sou eu que estou dizendo, é Ele, não estabelece linhas divisórias entre o templo, local de oração, e a oficina, que é o local de trabalho. Não tem divisão. Todos os locais são consagrados à oração, ao serviço divino. Então,
Se eu estou no meu escritório, no meu trabalho, fazendo um relatório, preenchendo uma planilha, respondendo um e-mail, eu estou trabalhando ou orando? Estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem divisão. Quando eu estou simplesmente conversando com um amigo, eu estou conversando ou orando? As duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu estou tomando um café da manhã com a minha família, eu estou simplesmente tomando um café ou orando? As duas coisas ao mesmo tempo. Que nessa semana abençoada que inicia, nós possamos prestar atenção em cada ação do nosso cotidiano, cada mínimo gesto, cada pensamento, cada ação, cada marca que a gente deixa na vida do outro, para que esta marca seja uma marca positiva, alegre, motivacional, porque agindo assim estaremos todos nós indo em direção a Deus. E eu poderia seguir por várias outras ideias, mas eu encerro aqui a palestra, para que a gente possa iniciar a nossa oração de encerramento. Eu convido a todos, então, para que uma vez mais nós possamos todos juntos, unidos, elevar a nossa alma, o nosso coração, elevar os nossos pensamentos a Deus. Esse Pai amoroso, Criador desse universo infinito. Muito obrigado, Pai amado, pela beleza da Tua criação. Muito obrigado pelo canto dos pássaros, pelo som das árvores, das suas folhas, pela flor que nasce. Muito obrigado, Pai amado, por essa natureza esplêndida. Muito obrigado por nós termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de um modelo, de um guia, de um Cristo. Mestre Jesus, nessa manhã abençoada, nós estivemos reunidos em Teu nome. Muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Que o Teu exemplo seja de inspiração a todos nós, para que, nem que seja um pouquinho mais, tenhamos a vontade e o desejo de nos tornarmos melhores, mais gentis, mais amorosos. Que nós possamos, às portas deste mundo da regeneração, construir um mundo mais justo, mais amoroso, mais gentil, mais pacífico. Aos amigos espirituais que dirigem os trabalhos dessa casa, recebam a nossa gratidão, o nosso carinho. Aos nossos espíritos protetores, anjos guardiães, possam estar conosco, com os nossos familiares, protegendo os lares daqueles que amamos, protegendo os lares daqueles que nós ainda não aprendemos a amar. E aos que estão no mundo espiritual, recebam a nossa saudade e nosso carinho, recebam a certeza do nosso reencontro em breve. Muito obrigado, que possamos ter uma ótima semana, que assim seja. Que assim seja.